Kabane era uma criança feia, quebrada, pobre, amaldiçoada com a bênção eterna do deus demônio para apagar o sangue da humanidade, e foi abandonado para morrer no dia em que nasceu. Mas depois que sua mãe adotiva o escravizou nos campos, os animais começaram a morrer misteriosamente na aldeia, então ela contratou um assassino para acabar com sua vida inútil. Então, ao chegar, Yateru pediu que Kabane fosse seu servo, forçando-o a tomar banho pela primeira vez em anos. Dentro do quarto, Yateru apresentou-se como um detetive de fenômenos misteriosos e perguntou se ele havia notado algo estranho sobre a vila recentemente. Percebendo que ele estava se referindo aos cadáveres dos animais, Kabane revelou que era ele quem tinha que se livrar dos corpos e disse que sempre encontrava os órgãos deles mastigados por um monstro. Ele notara que acontecia toda manhã após a lua nova, então Kabane disse-lhe que ocorreria novamente em 5 dias. Para passar o tempo, eles trabalharam juntos nos campos. Mas o primo inútil de Kabane estava zangado por ele finalmente ter um amigo pela primeira vez na vida. Com o passar dos dias, Kabane e Yateru se moviam juntos pela aldeia e passavam as noites conversando sobre as vidas que nunca tiveram. Mas um dia, quando Yateru notou seu colar, Kabane lhe disse que era a única coisa que seus pais lhe deixaram antes de desaparecerem. Então, ao examinar o talismã, Yateru percebeu que era uma pedra da vida, revelando que seus pais não o abandonaram, já que o deixaram com um objeto feito pelos deuses. No entanto, quando perguntou se queria ver os pais de novo, explicando que podia encontrá-los, Kabane se perguntou se realmente queria conhecê-los. Na noite de lua nova, Kabane esperava Yateru, o garoto nojento o encontrou lá fora e começou a gritar com ele por ter roubado sua chance de ir a Tóquio. Mas quando ele começou a lembrá-lo que seus pais o abandonaram e que ele não passava de um estorvo, Kabane disse que não foi abandonado, irritando Shiro. No entanto, quando Shiro arrancou seu colar, Kabane o socou para longe, mas seu corpo despertou os poderes demoníacos, fazendo-o sentir sede de sangue. E enquanto Shiro fugia, Kabane conseguiu recuperar seu colar, voltando à sua forma humana. Quando Yateru chegou, Kabane disse-lhe que ele era um monstro, mas Yateru, percebendo que estava sob controlo, disse-lhe que havia demônios à espreita nas sombras, chamados Kimono, e que dormiam com humanos para ter filhos demoníacos. Enquanto Yateru explicava que Kabane era um desses rânios, revelou que o seu corpo não tinha sangue e era capaz de imortalidade. Admitindo que ele também não era humano, Yateru invocou uma arma do nada e disse-lhe que sua pedra vital reprimia sua sede de sangue. Por essa razão, ele tinha certeza de que Kabane não matou os animais, e disse que o verdadeiro monstro ainda estava à solta. Ao mesmo tempo, Shiro corria pela floresta, mas quando tentou se esconder num celeiro, 2 ghouls o atacaram. Antes que pudessem devorar seu rosto, Yateru matou um deles, mas quando Kabane conteve o outro, Yateru disse que a única forma de pará-lo era cortando sua cabeça. Com um giro, Kabane quebrou o pescoço e cortou a cabeça, mas ao notarem uma mordida no corpo, encontraram outro ghoul devorando o gado. Antes que Yateru atirasse, ele quase o esmagou, mas o ataque de Kabane permitiu que ele disparasse. Então, quando atacou Kabane batendo numa árvore, Yateru disparou vários tiros, mas assim que começou a regenerar, Kabane enfiou o punho na boca, cortando a cabeça instantaneamente. Quando começaram a voltar, Kabane revelou que não podia mais ficar na aldeia com medo de ser culpado por todos os incidentes. Mas naquele momento, Yateru apontou a arma para ele, confessando que fora contratado para o matar. Quando ele revelou que sua tia sempre soube que ele era um demônio, Yateru decidiu perguntar pela segunda vez se ele queria conhecer seus pais. Depois de chegar em casa, Yutaro disse à bruxa feia que ele cuidou do culpado, oferecendo-se para se livrar do corpo de Kobane. Mas, depois de sair da aldeia, Kobane voltou à vida, perguntando-se por que não estava morto, mas Yutaro lembrou ao idiota que ele era imortal. Então, depois que chegaram a Tóquio, Yateru o levou ao escritório, explicando que também era sua casa, e disse para ele trocar de roupa. Minutos depois, quando 2 crianças feias chegaram, viram a cara patética de Kabane e se perguntaram quem diabos ele era. Quando se apresentou, Yateru disse que as crianças eram Shiki e Akira, e perguntou se ele queria se juntar à equipe de caçadores de demônios, mas disse para repensar sua vida inútil antes de tomar uma decisão. Querendo marcar seu território, Shiki perguntou quantos anos ele tinha, mas quando Kobane disse que tinha 13 anos, o idiota exigiu que ele o respeitasse como seu superior. Depois que ele se afastou, Akira pediu desculpas por sua grosseria, mas quando ela notou que Kobane estava olhando para ela, ficou se perguntando qual era o problema. 言っとくけど、僕、男の子だから
No, you're fucking not. No, really, I said, no, you're fucking not. No dia seguinte, quando Yotaro os levou em sua primeira missão, eles chegaram à área restrita onde ele entregou seu cartão aos socorristas, revelando que ele era o Exterminador. Como o reconheceram como especialista, um policial decidiu deixá-lo entrar. Mas quando o homem disse que crianças não podiam entrar, ele respondeu que elas também eram especialistas. Dentro da casa, encontraram outro grupo de policiais, mas depois de explicarem a situação, notaram duas crianças chorando. No entanto, quando Yutaro decidiu dar uma olhada, ele pediu às crianças para ver a situação. Quando eles o fizeram, Akira encontrou pequenos insetos devorando corpos humanos, e quando a visão o assustou, Yutaro revelou que eles eram chamados de Sanshichu. Normalmente, eram bichinhos inofensivos que comiam a pele enquanto um humano estava dormindo. Mas Yutaro revelou que algo deve tê-los atraído para dentro do quarto. Uma vez que conseguissem tirá-los, ele tinha certeza de que os insetos voltariam ao seu ninho, mas não tinha certeza de que conseguiria resgatar as vítimas. Com um dos policiais começando a perder a calma, ele sugeriu que queimassem os corpos, achando que estavam todos mortos. Mas uma das crianças começou a dizer que a mãe delas estava viva. Querendo tentar, Shiki começou a dizer que conseguiria, e explicou que usaria sua seda. Então, ao lançar seda pelo cômodo, ele conseguiu formar uma teia de aranha. Mas assim que os insetos ficaram presos nela, começaram a comê-la, forçando Shiki a desistir. No entanto, Kobani pensou que daria conta e se ofereceu para entrar. Então, quando Ryotaro concordou, disse-lhe para remover o item no centro do enxame. Assim que Kobani entrou na sala, os insetos o atacaram. Mas como Kobani não tinha sangue, eles não puderam injetar um paralisante em seu corpo. Além disso, ele não sentia medo. Ao levantar o objeto, todos os insetos sumiram. Logo, as crianças correram para a mãe. Mas ao vê-los chorar, Kobani se perguntou o que era uma família. Mais tarde naquele dia, quando estavam prestes a partir, ele decidiu perguntar a Ryotaro se poderia conhecer seus pais, após concordar em trabalhar para ele. Então, quando Ryotaro disse que sim, ele afirmou que cobraria uma taxa de seu pagamento como sua própria comissão. Animado com a sua permanência, Akira disse que seria bom trabalhar com ele. No escritório, Shiki decidiu revelar que sua mãe era uma aracne, que é um kimono-aranha, e disse que essa era a razão pela qual ele conseguia lançar teias de aranha. Porém, quando Kobani perguntou se os pais dele ainda estavam vivos, Shiki não se importou nem um pouco com quem o abandonou.